Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão de história, falando sobre aquilo que a gente já veio falando no decorrer dessas aulas, tá? A aula de história, ela foi bem legal, falou aí sobre a formação do povo brasileiro, onde nós começamos pelos povos indígenas, que foram os primeiros a estarem aqui no Brasil. Nós falamos aí dos europeus, que foram os primeiros a chegarem de fora, né? Vinha de fora. Porque aqui o pessoal diz, os primeiros habitantes do Brasil foram os portugueses. Não, foram os índios. Quando os portugueses chegaram, os índios já estavam aqui. Então, não foram os portugueses foram os primeiros a chegar por aqui, pelo menos na história que está dizendo, né? Foram os primeiros a estar chegando por aqui. Então, quando eles chegaram, já tinha os índios, né? Encontraram vários povos indígenas, diferente, muito diferente deles. Essa baqueta aí, vamos parar de estar batendo, vamos prestar atenção. E com os europeus vieram aí os costumes, vieram aí querer que eles começassem a criar lei, querer forçar eles a ir a uma religião. Então, começou aí a escravidão com os indígenas, começaram a ser escravizados. Então, quando eles viram que estavam sendo escravizados, já não estavam aguentando mais, eles começaram a fugir, começaram a estar formando aí tribos, indo mais para o interior do Brasil. E, com isso, eles precisavam de mão de obra para estar plantando aí a cana-de-açúcar, para estar aí explorando o pau-brasil. E foi quando veio aí os africanos, os negros, que eles começaram aí a traficar os negros vindo lá da África, trazidos aí à força, vieram aí não por vontade própria, que a gente já está sabendo aí, e tudo isso foi começando, aí foi a migração forçada dos africanos para a América, isso em torno de 1550 e 1850, né? E a vida forçada deles aí pelos mercadores de escravos. E nós sabemos que o povo brasileiro ele é caracterizado pela miscigenação, ou seja, por essa mistura de povos, pela mistura aí dos índios, pela mistura dos africanos, pela mistura dos europeus. Então, teve aí essa mistura, então nós chamamos ela de miscigenação, ou seja, é a mistura entre vários povos. E o povo brasileiro, como nós já falamos aí, é formado por diversos povos, como principalmente indígenas, africanos e europeus. Mas não é necessariamente, hoje em dia, nós não somos só por esses três. Nós temos outros povos também que vieram e acabaram aí fazendo essa mistura com o nosso povo. Os povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, eles já habitavam aqui, como a gente já sabe, e que existem vários grupos indígenas. Então, quando a gente fala em índio, a gente não fala de um único índio, de uma única tribo. Nós temos vários grupos, várias tribos aí. Uma das principais temos o Carajá, Bororó, Yanomami, tá? E no passado essa população era quase 2 milhões de índios. E hoje nós temos aí bem menos nessa população. Porque por conta aí da mão de obra escravizada deles, as doenças com essa miscigenação, com essa mistura de povos, acabaram adoecendo, acabaram morrendo. Então, esse número aí, ele reduziu bastante e não chega aí a 1 milhão hoje em dia, né? Esse número é de 818 mil indivíduos aí distribuídos em 305 etnias. Então, era quase 2 milhões e hoje em dia não chega nem a 1 milhão. Aí nós temos também os povos africanos, né, que foram escravizados, sofreram aí a migração involuntária, foram capturados e trazidos para o Brasil aí à força, e o Brasil ele recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Não que eles receberam 4 milhões, eles receberam cerca de 4 milhões de africanos. Então, foi o que aconteceu aí a diáspora africana, né? Que a diáspora africana, que a gente já sabe,
é a dispersão de um povo em consequência do preconceito, conflito, perseguição política. E esse movimento aí foi a migração forçada do povo africano para a América. E há muito tempo afirmou-se que eles vieram para um novo mundo e pertenciam ao mesmo povo. Então, o continente africano, ele é um continente enorme e ele possui diferentes povos e culturas. E apenas para o Brasil vieram muitos grupos culturais. E os mais numerosos foram os bantos, os malés e os iorubás. Então, os povos africanos também, como a gente falou dos índios, eles têm vários povos, eles não vieram de um único lugar. A África ela é muito grande, ela é um continente enorme e ali eles têm, cada um tem ali sua tribo. E os europeus, e principalmente os que chegaram primeiro aqui foram os portugueses. Porém, por volta lá do século XIV, logo mais volta do século XIV, o governo do nosso país ele autorizou a entrada do 14 não, gente, desculpa, 19. Por volta do século XIX, logo mais aí, ele foi autorizada a entrada de grande número de imigrantes europeus e deles chegaram aí espanhóis, italianos, alemães, holandeses, então chegaram vários povos aí. A princípio chegaram os portugueses e depois aí com a guerra, com a busca de novas terras, com a busca aí de novos horizontes, começaram a chegar os outros povos aí. E, com o passar do tempo, vieram os italianos, os alemães, os espanhóis, também vieram os asiáticos, como os japoneses, vieram os libaneses, os chineses. E essa miscigenação pode ser observada aí no rosto. Então, quando você vê uma pessoa aí já com o olhinho bem puxadinho, você já sabe que essa pessoa aí ela tem uma mistura com outros povos, que no caso ou com o japonês, ou com o chinês, e ele aí vai ter essa miscigenação. Então, no rosto, no corpo, nos hábitos, nas crenças. Então, vieram com eles, não só eles vieram, trouxeram também ali suas crenças, suas religiões, trouxeram seus costumes. Os italianos, por exemplo, trouxeram o costume da massa, de estar comendo ali um macarrão, de estar fazendo uma massa ali. Já os japoneses, eles gostam muito ali do peixe cru. Já viu alguns ali já trouxeram o pastel. Então, vem com eles esses costumes, essas características que eles têm lá no país deles, nos países deles, eles trouxeram. E nós não somos um povo idêntico com características semelhantes. Nós somos o resultado da miscigenação do povo aí que é mestiço. Então, nós não podemos dizer que nós somos só portugueses, nós não podemos dizer que somos só descendentes de índios, nós não podemos dizer que somos descendentes únicos e exclusivos de africanos. Nós temos essa miscigenação toda aí. E tem família que o avô é italiano, a avó é espanhola, o tataravô é libanês, e assim, tem essa mistura todinha. E, vamos aqui, dentre os principais grupos humanos europeus estão destacados aí os portugueses, os espanhóis, né? Os italianos, os alemães, e com os alemães aí, alguns vieram fugidos da guerra mundial que teve, então muitos vieram fugidos, alguns italianos também, eles vieram fugidos, e podemos estar dando destaque aí aos japoneses, aos sírios e aos libaneses. Família portuguesa, espanhola, italiana, então vieram aí vários costumes com eles, várias culturas, e a gente tem que estar aí falando. Também, gente, vieram os franceses, né, que chegaram lá na Baía do Guanabara, na região atual aí do Rio de Janeiro, lá por volta de 1502. Em 1555, os franceses também chegaram a esse local. Nós também temos aí os holandeses, e com os holandeses veio aí a produção do açúcar, que ele era levado para a Europa, que era muito valioso, muito caro, muito caro, né, Pedro? Pedro ao mesmo tempo caro.
e ele era vendido aí aos holandeses. E lá na Europa, os holandeses eles refinavam o açúcar e era vendido aí pelo preço mais alto. Então, levava o açúcar ele era refinado, ele aí era o tipo de um ouro branco, então ele era vendido aí por um valor bem alto lá na Europa. E para estar obtendo aí esses lucros diretamente do Brasil, os holandeses ocuparam diferentes regiões aqui no Nordeste, porque a cana-de-açúcar ela dá mais produtividade, ela é melhor quando ela é aqui no Nordeste. Então, por conta do solo, aí do sol, ela dá mais resistência aí à cana-de-açúcar, vamos dizer, nem a resistência, ela dá mais produtividade. A cana-de-açúcar ela é produzida melhor aqui nas terras nordestinas. E eles conquistaram, os holandeses conquistaram a Salvador, onde depois eles tomaram Olinda e Recife. Em volta de 1637, eles nomearam Maurício de Nassau como governante de Pernambuco. Eles depois foram expulsos do Brasil, os holandeses, e eles começaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas, onde hoje nós temos localizada aí a América Central. E o açúcar dos holandeses era vendido na Europa por um preço menor do que o açúcar fabricado no Brasil. Aí Portugal, ele não conseguindo aí superar essa concorrência, a produção de exportação, eles entraram aí em declínio, ou seja, eles entraram aí na falência, eles começaram aí a ter essa queda financeira. Sobre a população brasileira, que a gente viu também lá no capítulo 4, sobre a experiência colonial, que possibilitou o encontro entre 3 diferentes povos, né? Com a formação cultural aí distinta entre os indígenas, os africanos e os europeus. Eles já habitavam as terras dos indígenas, os europeus colonizaram aí algumas regiões e os africanos que foram trazidos como mão de obra escrava. Então, somos, portanto, um povo com costumes mesclados, tanto em termos étnicos como culturais. Tá? Então, o indígena, por exemplo, é apenas uma expressão genérica, como a gente já viu que nós temos vários povos aqui, como a gente já viu nesse slide. Então, nós temos o Carajá, o Bororó, o Yanomami, o Caigangue. Então, nós não temos um exclusivo, um povo indígena, nós temos vários. Os portugueses, que tinham influências diversas com os árabes, que dominaram aí no século a Península Ibérica. E essa diversidade era igualmente uma realidade entre africanos que podiam permanecer em diferentes troncos linguísticos e étnicos, né? Então, nós temos aí diversos, aí, diferentes heterogeneidade. Nós temos o homogêneo, que é uniforme, que é igual. E vamos ver aqui, nós temos os costumes, falamos também sobre os costumes. Então, vieram os costumes, por exemplo, dos africanos, as brincadeiras. Então, como algumas brincadeiras, escravo de Jó, pular elástico, pular corda, outras brincadeiras que vocês colocaram aí na atividade de vocês. Vieram aí algumas comidas, algumas palavras. Então, algumas palavras não são nossas, já são de outros povos que trouxeram aqui para a gente. Então, nós temos essa miscigenação também na cultura e na cultura brasileira, nos costumes. Nós temos vários costumes, várias culturas. Então, nós não podemos dizer que nós temos uma só. Então, o hábito de dormir em rede, então, esse costume veio lá dos índios. O hábito de estar comendo comida de milho. O hábito de comer alimentos à base de comida aí como a pamonha, né? Então, foram costumes aí que vieram também dos índios. É isso, Pedro. O pilão de madeira, dos alimentos, eles são batidos. Então, são aí costumes, são culturas trazidas por outros povos. Deixa eu ver aqui meu amigo Pedro. Só um momentinho, viu, Pedro?
Diga lá, meu anjito. Um dos costumes dos índios também é o banho diário, que eles trouxeram para O nós. banho. Muito Diário. bem. Diferente dos europeus que tomam banho tomavam banho 2 vezes por ano. Ui. Aí, como o Pedro falou, o banho e os índios, nós temos esse costume de tomar banho todo dia, devido aí os índios, porque os europeus, eles não tinham esse costume. Ainda hoje tem europeus que não têm costume de tomar banho. Eu tive uma professora na faculdade que ela fez um curso na Espanha. E ela disse que o povo achava estranho porque ela tomava banho todo dia. Chegava na faculdade de Salamanca, quando ela chegava lá, ela chegava de cabelo molhado, tomada banho. E eles achavam estranho, porque lá eles não têm esse costume de estar tomando banho todo dia, muito menos pela manhã. Então, assim, são costumes. Então, a gente, se for um grupo, muita gente brasileira for embora para Portugal, for levando esse costume, acaba que algumas pessoas vão estar pegando esse costume, vão estar aprendendo esse costume, né? Esse costume aí de tomar banho, como nós temos aí no livro, que alguns não tomavam banho, era aquela dificuldade da higiene pessoal. Então, eles não tomavam banho do corpo inteiro, eles lavavam só as mãos ou os pés, ou só o rosto. Então, passavam tempos aí sem esse banho, enquanto nós, principalmente os índios, eles têm esse costume de sempre estar tomando banho, de sempre estar ali no lago, no rio. Então, eles sempre tiveram esse costume e foi graças a Deus esse costume bom passou para a gente. Imagina a gente que calor sem estar tomando banho, gente. Ó, ia ficar um odor bem desagradável, né? Mas graças a Deus tivemos esse privilégio de pegar esse costume maravilhoso, e não dos europeus. E sobre os habitantes europeus e asiáticos, os primeiros europeus chegaram ao Brasil foram os portugueses, como a gente já viu. Mais tarde, entrada aí de outros imigrantes, como os asiáticos, os espanhóis, os holandeses. E sobre os imigrantes, de novo. Entre os principais grupos europeus destacam os portugueses, espanhóis, italianos, alemães. E sobre os povos asiáticos, nós temos aí os japoneses, os sírios e os libaneses. E finalizando, tendo em vista essa diversidade aí de raça, culturas, etnias, o resultado só poderia dar essa miscigenação. Miscigenação essa aí, nós temos aí orgulho de estar falando, orgulho de estar mostrando a vocês. Então, nós temos essa miscigenação espalhada aí por todo o nosso Brasil. E destaca aqui o Nordeste, onde foi aí o primeiro território que eles chegaram, foi aqui no Nordeste, na Bahia. Então, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Então, nós temos esse privilégio, tivemos esse privilégio aí, que fomos aí às terras onde eles primeiro chegaram e primeiro aí colonizaram. E por esse motivo encontramos inúmeras manifestações como costumes, pratos típicos, danças, né? Essas manifestações culturais. Nós temos vários desses costumes. E agora nós vamos partir para a nossa atividade, onde vocês terão aí 1 hora para fazer essa atividade, tá? O nosso intervalo mudou, não é mais na terça nem quinta, vai ser na segunda e na sexta. Então, nós vamos ter esse intervalo aqui nesses dias, tá bom? Então, hoje nós temos intervalo, sexta-feira nós temos intervalo. Porque na terça e na quinta estava ficando muito impressado, por conta da aula de matemática e português, que a gente precisa dar uma atenção maior. Então, vamos aí, cada um pega seu livro para a gente fazer a explicação da atividade, certo? Vamos lá?